Em algum momento da sua caminhada, o chão desaparece, não por um trauma visível ou uma perda catalogada pelo mundo, mas por um colapso interior, silencioso e absoluto, a quebra súbita do sentido. É aquela manhã em que, mesmo com tudo externamente em ordem, algo dentro de você já não consegue se mover, como se a alma, em um ato de misericórdia severa, tivesse apagado as luzes do seu mundo interior. Você está desperto, mas vaga por uma realidade que já não reconhece. Não foi um grito, foi uma retirada. Ninguém nos prepara para a verdade de que o despertar espiritual pode se assemelhar tanto a um fim. No início, havia uma clareza sagrada, um estado de presença que parecia ter rompido um véu invisível. Você ouvia mais fundo, sentia as camadas ocultas da existência, respirava uma paz estranha após muito tempo submerso, mas essa paz, como uma miragem, começa a se dissolver. A iluminação transmuta-se em um entorpecimento denso, a clareza em um silêncio vasto demais. A motivação morre, não como uma faísca que se apaga, mas como uma fogueira que consumiu toda a sua lenha e agora apenas emite fumaça. Você deixa de se esforçar, movido não pela preguiça, mas por uma exaustão sagrada que não pertence ao corpo. Projetos, carreira, relacionamentos, tudo perde o impulso e se torna irrelevante. Não há revolta, apenas uma aceitação sonâmbula que acompanha a pergunta que ecoa no vazio. Por que me sinto assim, agora que encontrei a verdade? Este paradoxo é o início de um colapso que desmantela quem você achava que era. Para os sensíveis, os que sempre buscaram sentido nas entrelinhas, essa dissolução não se apresenta como caos, mas como ausência. Ausência de vontade, de direção, de identidade. O mundo permanece, mas você, por dentro, já não está lá. É neste ponto que se confunde despertar com apatia, pois mesmo com acesso a uma percepção mais profunda, não há energia para se mover. Carl Jung mapeou este território liminar, este solo sagrado entre o colapso do ego e o nascimento do eu. É um espaço sem forma, onde a alma se recolhe para se reescrever, não com palavras, mas com presença. Aqui, a energia antiga, nutrida pela performance e pelo desejo de ser reconhecido, morre, e em seu lugar, nada ainda nasceu. Você para, não como quem desiste, mas como quem espera por algo que ainda não tem nome, algo que não pode ser forçado, apenas acolhido. Começa então a percepção de que a motivação talvez fosse condicionamento, um reflexo do que o mundo ditava como desejável. Quando essa matriz se desfaz, você não sabe mais como agir, pois toda ação agora precisa vir de um lugar interior que ainda está em silêncio. É como ter visto os bastidores do grande teatro da vida. Você sabe dos truques e dos roteiros, mas não consegue mais voltar ao palco. O figurino antigo incomoda, as falas perderam o sentido. O seu papel talvez não seja mais atuar, mas qual é o novo papel? É neste ponto que o não saber se torna um desafio. Muitos desistem aqui, não por fraqueza, mas por não compreenderem que o vazio é parte do caminho. Resistir à tentação de preencher esse vácuo com novas metas ou máscaras é o trabalho mais profundo. Há algo sagrado na quietude, algo que só floresce quando a pressa cessa e a alma, enfim, tem espaço para falar. Só então, algo novo pode começar. Este silêncio que se instala não anuncia a paz prometida, mas uma ausência crua. As engrenagens que moviam sua alma, alimentadas por ilusões, já não têm poder sobre você. Para os sensíveis que operam como antenas vivas de um mundo invisível, este esvaziamento é sísmico. Cada camada de motivação é arrancada até não sobrar nenhum motivo aparente para se mover. O corpo existe, mas a alma está em suspensão. E isso não é uma falha, é o desmonte necessário. A alma em transição sente a performance dos papéis sociais, a armadilha do sucesso, o desejo como uma resposta ao medo de não ser suficiente. Quando isso se torna claro, o impulso evapora. Não há mais fogo nas velhas fogueiras. Há apenas um grande ponto de interrogação pulsando no centro do peito. É o território que ninguém ensina, o espaço psíquico entre o velho eu que morreu e o novo que ainda não nasceu, onde as regras antigas já não se aplicam e nenhuma nova estrutura surgiu. Jung chamava este lugar de solo sagrado, um espaço assustador em sua quietude, onde a alma não exige, apenas observa.
O impulso de agir, nutrido pela validação, simplesmente se dissolve. Não é depressão clínica, é uma ausência crua, como se as motivações anteriores fossem desmascaradas como meros instrumentos do ego. Sem essas muletas, você se vê diante do real, um espaço onde só resta o essencial. Mas o essencial ainda não falou. Essa espera é insuportável para a mente treinada para produzir. É o estágio da crisálida. A lagarta já se dissolveu, mas a borboleta ainda não existe. Há apenas um corpo mole, em dissolução. Um estado que, embora pareça estéril, é profundamente fértil. Ali, na ausência, no intervalo entre dois mundos, a alma começa a ouvir um novo tipo de voz. Não a voz do desejo, mas a voz da verdade. Não é mais sobre fazer para ser aceito, mas sobre reconhecer que o seu lugar sempre foi dentro. Este começo exige a morte do impulso falso, do querer baseado no medo, da urgência que brota do ego. E o que se pede não é movimento, mas confiança. Confiança de que, mesmo sem clareza, algo está sendo revelado. Confiança de que, mesmo sem rumo, você não está perdido, está sendo reformulado. Este é o trabalho mais profundo. Não agir, mas permanecer. Não controlar, mas entregar. Porque somente no coração deste vazio, algo verdadeiramente novo poderá nascer. Neste território liminar, o ego não comanda mais, mas o eu ainda não despertou por completo. É um intervalo que desafia toda a lógica da produtividade. A ausência de motivação não é patológica, é purificação. Tudo que era movido por expectativa externa está sendo drenado, e o que resta é um corpo sem impulso, uma mente sem planos, um espírito em transição. A alma não aceita mais se mover por razões que não ressoam com sua essência. Fomos treinados para ver a pausa como um problema a ser corrigido. Mas Jung alertava que esse impulso de correção pode ser exatamente o que impede a transformação. A alma em gestação silenciosa não quer ser empurrada, ela quer ser ouvida. Como a lagarta que não escolhe se dissolver, ela obedece a um chamado interno, perdendo sua forma e referências. Essa suspensão é vital, pois é nela que o código da borboleta é ativado. No coração deste silêncio, vive uma verdade brutal. Muito do que te motivava era mentira, um mecanismo de sobrevivência para pertencer a um mundo que nunca te acolheu. Agora que a estrutura desmoronou, o vazio se apresenta não como punição, mas como solo fértil. A nova razão, o novo impulso, não virá do esforço, mas da escuta. A motivação pós-despertar não tem a forma de adrenalina. Ela pulsa, convida, sussurra. Você se move porque algo dentro vibra, não porque o mundo espera. Essa é a nova bússola, e ela só aparece quando o ego se aquieta. Mas isso exige rendição ao não saber, ao desconforto. Exige aprender a andar no escuro, a respirar sem garantias, a amar o processo mesmo quando ele parece ruína. Porque é nessa ruína que o novo nasce, não de um esforço, mas de uma escuta radical. A motivação do ego morre para que a convocação da alma tenha espaço para nascer. O colapso é uma demolição silenciosa, uma implosão interna. A motivação antes acesa por aplausos e metas dissolve-se como névoa. Do lado de fora, tudo parece igual, mas por dentro, tudo mudou. Este estado de suspensão é muitas vezes confundido com inércia, mas na alquimia da alma é anigredo, o escurecimento, a decomposição da matéria-prima para que algo mais refinado possa emergir. É estar à beira de um precipício interno, sem chão e sem vista. Na linguagem moderna, isso se traduz como falha, mas na verdade é uma reversão de energia. O que se voltava para fora agora se recolhe para dentro. A alma se fecha como uma flor ao anoitecer, não por fraqueza, mas por sabedoria. É tempo de reconfiguração. Tentar forçar o desabrochar nesse inverno é um erro que causa mais dor. O mundo moderno não tem linguagem para esse processo. Ele o patologiza porque não compreende transformações que não envolvam produtividade. Há uma dissidência sagrada na alma que se recusa a seguir adiante apenas por seguir. O corpo sente e trava, não por desordem, mas por integridade. A alma expurga o artificial, o forçado, o fingido. O que sobra é um vazio imenso, mas fértil. No centro dele há um chamado, uma pulsação sutil, como se a alma dissesse: espere, confie. E nessa confiança, a verdadeira motivação, a do eu,
começa a nascer. Ela não se baseia no que você vai alcançar, mas no que está expressando. Este movimento novo é sustentável. Ele não esgota, ele alimenta. Mas para que ele se revele, o antigo precisa morrer por completo. E essa morte é dilacerante, pois envolve abrir mão da sua identidade, aceitar que você não sabe mais quem é ou para onde vai. A pausa então não é falha, é portal. O vazio não é ausência, é semente. A perda de motivação não é o fim, é o início de um caminho muito mais autêntico. A cultura da velocidade interpreta este silêncio como fraqueza. A pausa é confundida com paralisia, e nesse ambiente hostil ao mistério, você começa a duvidar de si mesmo. Mas o que parece regressão é, na verdade, uma iniciação. Não é disfunção, é o começo de uma nova vida, uma que exige uma recusa sagrada em representar papéis que já não fazem sentido. É a alma dizendo basta, com um silêncio ensurdecedor. É porque ninguém fala sobre essa etapa que ela se torna tão solitária. O silêncio que segue a revelação é parte essencial do processo. O brilho do despertar cega, e quando os olhos se ajustam, você percebe que o caminho não leva a um paraíso de respostas, mas a uma floresta densa de perguntas. Se você conseguir permanecer nesse silêncio, sem preenchê-lo, um realinhamento interno acontece. A desmotivação se revela como o prenúncio de algo que já pulsa, sem forma. Você percebe que não está quebrado, está em transição. A motivação antiga era nutrida pela persona, a máscara construída para o mundo. Com o despertar, essa máscara cai, e o que sobra é uma face nua, desconhecida, mas finalmente verdadeira. Quando a performance perde o sentido, o palco deixa de importar. Aquela vontade de ser alguém escrita por um eu que já não habita seu corpo cria um silêncio aterrador. Você esquece as falas porque a peça inteira perdeu o sentido. Este esquecimento não é erro, é transição. Você não persegue mais sonhos antigos porque sabe que não são seus. A sensação de estar sem rumo não é um sinal de que você se perdeu, mas de que saiu da prisão da identidade condicionada. A liberdade, quando chega, não traz um mapa, ela apenas abre o portão. Seu sistema interno agora rejeita o que é forçado. E nesse rejeitar, há um luto, pois você se despede não só dos sonhos, mas da versão sua que os desejava. Neste luto, algo novo se forma. O ego cede espaço. A alma, em silêncio, começa a se erguer, não com urgência, mas com firmeza. Você não ouvirá gritos, sentirá pulsações, pequenos movimentos internos que não pedem explicação, apenas permissão. O eu não impõe, ele convida. E a motivação verdadeira, aquela que nutre, não nasce de uma ordem, mas de uma escuta. E essa escuta começa agora, no coração do seu silêncio. O objetivo da vida, como Jung entendia, não é a exaltação do ego, mas sua integração a uma totalidade psíquica. É aqui que a motivação baseada em urgência e afirmação externa rui. E esse ruir não destrói. Ele abre um convite para habitar o mundo de uma nova forma, movido não por medo, mas por alinhamento e presença. O impulso de agir deixa de ser comandado pela performance. A escuta interna se volta para a pergunta: o que é real? O magnetismo silencioso da alma se torna o novo guia. Este magnetismo não aponta para a vitória, mas para a inteireza. O eu não quer ser o melhor, quer ser inteiro, verdadeiro. Por isso a psique inicia uma profunda recalibração. O que era excitante agora soa vazio. Seu corpo, mente e espírito se tornam intolerantes ao artificial. Mesmo que tente repetir velhos movimentos, algo em você trava. Não é mais possível se trair. Essa rejeição é a alma dizendo que não aceitará mais viver de fragmentos ou de motivações forjadas no medo. Tudo que é construído sobre carência desmorona, e isso é sagrado. Abre espaço para que a verdade emerja, não como discurso, mas como uma sensação de repouso interior, de certeza sem palavras. Começa uma vida vivida de dentro para fora, guiada por ressonância. A motivação deixa de ser uma força que te puxa pelos cabelos e se torna uma força que te convida com doçura. Este é o novo ritmo, mais lento, mais honesto, mais profundo. Jung advertia sobre o desvio espiritual, onde alguns se refugiam na ilusão e abandonam a vida. Mas o eu quer habitar o mundo através de você.
encarnar sua verdade. Não se trata de negar o mundo, mas de vivê-lo sem se perder, de agir sem representar. Antes de habitar essa nova forma, é preciso atravessar o limiar entre o ego como centro e o eu como guia. Nesse espaço, o não saber precisa ser acolhido, pois é nele que a nova confiança germina. Uma confiança que nasce do reconhecimento de que algo mais profundo conduz. A nova motivação nasce sem alarde. Um dia você se pega fazendo algo não porque precisava, mas porque algo em você pediu. Nesse gesto há pureza e integridade. Você cria sem aplausos, diz não quando o mundo espera um sim, segue a intuição contra a lógica. Isso não é teimosia, é fidelidade à alma. O movimento passa a ser sustentado pela verdade, não pela ansiedade. A antiga motivação se alimentava da adrenalina, a nova, do silêncio fértil que nutre e prepara. A força que você precisa não vem de fora, ela sempre esteve aí, esperando que você silenciasse o suficiente para escutá-la. A motivação do eu não exige, ela convida, não força, ela atrai. Viver guiado por ela muda tudo. Sua vida deixa de ser um projeto de afirmação e se torna uma expressão de verdade. E isso por si só é um milagre. Os sinais chegam como suspiros, pressentimentos. A clareza não é mais um troféu, mas algo que se revela no caminhar. A vida simbólica se manifesta. Símbolos, sonhos e sinais sutis tornam-se bússolas. Você para de dominar a vida e começa a participar dela, a dançar com seus ciclos. A motivação torna-se devoção ao que é real e sincero. E essa devoção, nascida no silêncio, começa a mover montanhas, pois não é ansiedade disfarçada, é convicção. Convicção de que você está sendo fiel ao que sente, e essa fidelidade muda sua forma de trabalhar, amar e viver. Essa mudança é tão radical que o antigo você parecerá um estranho necessário que o trouxe até aqui. O maior milagre é perceber que o que te move agora não exige que você seja mais do que é. Exige apenas que você esteja presente, que se permita guiar por algo que a mente não compreende. A motivação verdadeira é viva, imprevisível e te leva por caminhos que a razão jamais escolheria, mas que, ao final, fazem todo o sentido. Você se reconcilia com a vida. A ansiedade e a comparação perdem o peso, pois você sabe que cada caminho é único. A inteireza agora vale mais que qualquer medalha, pois é onde mora a alma. Jung chamava isso de viver simbolicamente, onde você deixa de ser o autor solitário e se torna coautor com algo maior. Nesse encontro há entrega, confiança e silêncio, mas não o silêncio do vazio, o silêncio da escuta, da reverência, da preparação para o novo. E quando os dias escuros retornam, algo em você permanece ancorado, um centro que não vacila. Você aprendeu que a dor não é fracasso, mas presença. A dúvida não é fraqueza, mas fertilidade. A pausa não é fim, é semente. E esse saber permite que você simplesmente esteja, inteiro, presente, vivo, não como um personagem, mas como uma alma em processo de revelação, tecendo seu retorno ao centro com fios de gestos sinceros. No fim, você percebe que não perdeu a motivação. Você perdeu o vício da motivação que adoece, que esmaga, que consome. O que habita você agora é outra coisa, mais silenciosa, duradoura, sua. A alma agora conduz, e quando ela o faz, você não precisa mais se apressar, pois sabe que está finalmente na direção certa, mesmo que não saiba o nome do destino. Se você está nesse lugar de suspensão, honre-o. Não há nada de errado com você. O antigo combustível queimou porque sua alma se recusa a repetir ciclos que já não servem. Essa travessia é o solo fértil onde a motivação real germina, no tempo da alma, não na velocidade do ego. O sussurro interno não te pede para correr, apenas para permanecer presente, para aceitar o vazio, para parar de tentar ser alguém e permitir-se ser quem você já é, mas ainda está descobrindo. A vida verdadeira começa na rendição, na escuta, no silêncio. Quando essa nova motivação surgir, você a reconhecerá. Ela virá acompanhada não de medo, mas de paz. Um sim silencioso. Você vai agir não porque precisa, mas porque não agir seria um desserviço à sua verdade. Sua presença, conectada à alma, moverá montanhas com um simples gesto,
porque ele não virá da pressa, mas da verdade. E a verdade é irresistível. A pausa não é o fim, é o início sagrado de uma nova escuta. Autoconhecimento, reflexão e transformação interior. Nossa jornada de hoje chega ao fim, mas a sua, aí dentro, está apenas começando. Cada vídeo é um passo na busca por clareza emocional, autoconsciência e cura interior. Se este conteúdo tocou sua alma e você acredita no poder do autoconhecimento, da psicologia profunda e do desenvolvimento pessoal, te convido a apoiar esse trabalho. Você pode fazer isso tornando-se membro do canal, curtindo o vídeo, comentando ou compartilhando com alguém que está em busca de sentido e transformação. Na descrição, você encontra todos os links para nossas redes sociais, onde continuamos conversas sobre temas como ansiedade, inconsciente e autocuidado, neurociência emocional e psicologia junguiana. Ali também estão nossas sugestões de livros, textos e materiais gratuitos para aprofundar seu processo de autoconhecimento. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe conteúdos sobre o despertar da alma, o mergulho interior e o reencontro com o seu eu verdadeiro. E agora, para fortalecer ainda mais nossa conexão, te deixo um convite. Comente abaixo. Qual foi o principal insight ou despertar que este conteúdo trouxe para você? Seu comentário gera conexão, inspira outras pessoas e dá sentido a tudo o que construímos aqui. Gratidão por estar presente, por sua energia e por sua coragem em olhar para dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!